sabia que o Adão Negro não é só um vilão genérico de Colan, mas sim um dos maiores anti-heróis e ditadores mais perigosos da DC? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas verdades bem ácidas sobre esse personagem que tem um ego do tamanho do Egito Antigo. Para começar, o Adão Negro, originalmente chamado de Tet Adam, surgiu lá em 1945, mas a parte engraçada é que a primeira aparição dele foi também a sua morte. Ele viveu no Antigo Egito, ganhou os poderes dos deuses, ficou completamente corrompido pelo poder e acabou banido pelo mago Shazam para a estrela mais distante do universo. Ele demorou 5.000 anos voando de volta para a Terra e quando finalmente chegou, o Shazam original simplesmente o fez envelhecer até virar poeira. Uma estreia triunfal que durou exatamente uma edição. Parabéns aos envolvidos. Outro detalhe fascinante é a hipocrisia dos poderes dele. Ao contrário do herói Shazam, que tira as habilidades de deuses gregos, o Adão Negro usa o panteão egípcio. A letra E se vem de Shu, dá uma resistência incrível, mas parece que não protegeu muito o fígado dele contra o bom senso. Ele também tem a coragem de Mehen, que na verdade se traduz em uma teimosia absurda, que faz ele achar que governar o país de Kahndaq com mão de ferro é apenas gerenciamento de crise. E por falar em Kahndaq, ele é o governante absoluto de lá. Ele baniu a democracia e aplica leis medievais com a desculpa de manter a ordem. Se você jogar lixo no chão lá, é bem provável que seja atingido por um raio de 1 milhão de volts, um método bem eficaz de limpeza urbana, embora um pouco exagerado. O mais bizarro é que a própria população idolatra o cara, provando que a DC tem os cidadãos com a pior síndrome de Estocolmo dos quadrinhos. Para fechar com chave de ouro, ele já massacrou uma nação inteira chamada Bialya. Ele ficou tão furioso com a morte da sua esposa que decidiu eliminar literalmente todo mundo que morava lá. Bilhões de pessoas sumiram do mapa só porque o reizinho teve um dia ruim. Definitivamente não é o tipo de cara que você quer convidar para o seu aniversário. Se você curtiu essas verdades eletrizantes, clica no like e me segue para mais curiosidades ácidas sobre o mundo dos quadrinhos. Você realmente acha que o Capitão Pátria é apenas uma cópia maligna do Superman? O que a Vault esconde sobre ele é infinitamente pior e mais bizarro do que você imagina. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas das verdades mais obscuras sobre o maior herói do mundo. Para começar, nos quadrinhos, o Capitão Pátria não nasceu em um laboratório estéril como a Vault gosta de propagar nos comerciais de TV. Ele foi criado em um laboratório subterrâneo secreto e passou toda a sua infância amarrado a uma bomba de hidrogênio. É isso mesmo. Se ele saísse da linha ou demonstrasse qualquer instabilidade, os cientistas simplesmente explodiam tudo. Uma infância super saudável e com certeza não geraria nenhum trauma complexo, não é? Outro detalhe perturbador é a origem dos seus poderes. Diferente do Superman, que extrai energia do Sol, a força do Capitão Pátria vem puramente do composto Vi concentrado. Nos quadrinhos, a dosagem foi tão absurda que o corpo dele é geneticamente modificado para ser uma arma de destruição em massa biológica. E a parte mais bizarra, ele tem uma fraqueza que a série de TV quase não mostra: o próprio ego e a necessidade patológica de aprovação. E os cientistas usavam como uma coleira psicológica desde que ele era um bebê. Se você acha as atitudes dele na TV absurdas, nos quadrinhos o nível passa do limite. Ele é responsável pelo canibalismo de pessoas inocentes e por atrocidades que fariam o roteiro da série parecer um desenho animado de domingo de manhã. O pior é que, em boa parte da história, a mente dele estava tão fragmentada por clones e manipulações visuais que ele cometeu crimes horríveis, sem sequer se lembrar deles, acreditando que estava ficando louco. Parabéns aos envolvidos na saúde mental do maior herói da Terra. Para fechar com chave de ouro, o Capitão Pátria já tentou falar com os animais, achando que tinha esse superpoder, e passou horas conversando com uma pomba em um telhado antes de perceber que só estava passando vergonha. Um verdadeiro gênio incompreendido. Curtiu conhecer o lado mais bizarro do Capitão Pátria? Então deixa o seu like rápido e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades sobre a cultura pop. Você sabia que existe algo no universo do Homem-Aranha capaz de fazer o Duende Verde original parecer um terapeuta infantil simpático? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as bizarrices do Duende Vermelho. Essa criatura é o resultado de quando o Norman Osborn decidiu que não era psicopata o suficiente e resolveu se fundir com o simbionte do Carnificina. Como se um bilionário instável de planador já não fosse ruim o bastante, eles decidiram colocar um parasita alienígena assassino na mistura. O resultado é literalmente um demônio vermelho que joga bombas de abóbora feitas de carne e sangue regenerativos. Sim, o nível de psicopatia foi atualizado com sucesso. Uma das coisas mais insanas sobre o Duende Vermelho é que ele conseguiu anular a maior fraqueza dos simbiontes. Graças à fórmula do Duende, que corre nas veias do Norman, ele se tornou totalmente imune ao fogo e aos ataques sonoros, que costumam derreter o Carnificina. Ou seja, aquela estratégia clássica do Homem-Aranha de usar barulho alto virou piada. Para piorar a situação, ele consegue infectar outras pessoas com mini simbiontes, transformando inclusive o próprio neto do Norman em um mini psicopata chamado Goblin Child. Um verdadeiro exemplo de casos de família versão Marvel. Ele é tão absurdamente apelação que o Homem-Aranha precisou implorar pela ajuda do Venom e de vários outros heróis. E ainda assim, quase todo mundo foi espancado. No final das contas, o Aranha só venceu no grito, apelando para o ego do Norman Osborn e convencendo ele a lutar sem o simbionte, porque o vilão não aguentou o insulto de que os créditos da vitória iriam para o Carnificina e não para ele. Orgulho é uma coisa linda, né? Curtiu essa loucura? Deixa o like e me segue para mais curiosidades que o seu psicólogo não te conta. Você acha a linha do tempo dos filmes da Marvel confusa? É porque você ainda não tentou entender a história do Gavião Negro, o herói que já morreu e ressuscitou tantas vezes que o RH da Liga da Justiça desistiu de atualizar a carteira de trabalho dele.
gostei. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas verdades bizarras sobre o Gavião Negro. Prepare as asas e vamos direto ao que interessa. Para começar, o Gavião Negro tem uma das origens mais caóticas dos quadrinhos. Em uma versão, ele é o príncipe Khufu do Antigo Egito, amaldiçoado a reencarnar eternamente. Em outra, ele é Katar Hol, policial alienígena do planeta Anagar. A DC tentou juntar essas duas histórias tantas vezes que hoje em dia nem os roteiristas sabem direito se ele veio de Piracicaba ou do espaço sideral. Basicamente, ele é o rei do deixa que eu deixo cronológico. Toda a força dele vem do metal enésimo, um minério que anula a gravidade, protege contra temperaturas extremas e cura ferimentos, ou seja, ele não voa porque tem asas. As asas são só para dar direção. O metal faz tudo sozinho. Se ele usasse uma armadura completa disso, seria invencível, mas ele prefere lutar com o peito pelado e uma cueca por cima da calça. Prioridades estéticas. Embora tenha acesso a tecnologias alienígenas ultra avançadas de Thanagar, a arma favorita do Gavião Negro é uma massa medieval cheia de espinhos. O cara viaja nem no hiperespaço, mas resolve os problemas na base da paulada, provando que você pode tirar o homem da Idade da Pedra, mas não pode tirar a Idade da Pedra do homem. Se você acha que o Batman e o Superman têm discussões difíceis, é porque nunca viu o Gavião Negro e o Arqueiro Verde na mesma sala. O Gavião é um conservador militar rígido e o Arqueiro é um liberal questionador. Eles passam mais tempo brigando por política no refeitório da Liga da Justiça do que enfrentando Lex Luthor. Se eu conhecer o lado mais confuso da DC, então já esmaga o botão de gostei, me segue para mais curiosidades e até a próxima paulada. Você sabia que o Justiceiro já virou um monstro de Frankenstein costurado e que ele quase matou o Papai Noel por achar que o bom velhinho era um criminoso? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas das curiosidades mais insanas sobre o anti-herói mais implacável da Marvel. Para começar, a Marvel não sabia muito bem o que fazer com a violência do Frank Castle nos anos 90 e 2000, o que gerou as fases mais bizarras dos quadrinhos. Em uma história chamada Frankencastle, o Justiceiro foi literalmente fatiado pelo Wolverine daltônico, o Dagger, mas em vez de morrer como qualquer ser humano normal, os monstros do esgoto pegaram os pedaços dele, costuraram tudo e ele virou uma espécie de monstro, de Frankenstein high-tech, caçador de monstros. Uma excelente mudança de carreira para quem só queria limpar as ruas de Nova York. Outro momento completamente surtado aconteceu no especial de Natal da Marvel. O Frank Castle cismou que o Papai Noel estava na lista de alvos dele. Ele perseguiu o bom velhinho, achando que a distribuição de brinquedos era algum tipo de contrabando internacional ou invasão de domicílio em massa. O pior é que o Papai Noel nos quadrinhos é real, tem poderes, e o Justiceiro quase causou um incidente diplomático com o Polo Norte por pura paranoia. Realmente, o espírito natalino passou longe dessa mente perturbada. Se você acha que ele só briga com mafiosos, saiba que o Justiceiro já passou o rodo em todo o universo Marvel. Em uma realidade alternativa e icônica, ele simplesmente mata todos os super-heróis e super-vilões da editora, um por um. Ele explode os X-Men com uma bomba nuclear, mata o Homem-Aranha e o Capitão América sem piscar. Tudo isso porque ele culpa os heróis pelo fogo cruzado que matou a família dele. Uma reação um pouquinho exagerada, mas quem sou eu para julgar a terapia do homem? Para fechar, a icônica caveira no peito dele não é só para parecer intimidador ou gótico no timbre. O Frank Castle revelou que usa aquele símbolo gigante e branco bem no meio do peito de propósito, para servir de alvo. Como o colete dele ali é blindado com Kevlar reforçado, os bandidos miram direto na caveira em vez de atirarem na cabeça dele. Uma estratégia genial, contanto que o criminoso tenha uma pontaria incrivelmente mediana. Gostou de ver o lado mais insano do Justiceiro? Então deixa o seu like bem rápido e me segue aqui para não perder os próximos vídeos de curiosidades. Você sabia que o Shazam já foi o herói mais vendido do mundo, superando até o Superman, e que a DC acabou processando ele por pura dor de cotovelo? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas das curiosidades mais bizarras sobre o herói mais mágico da DC. Para começar, o nome original dele nem era Shazam, era Capitão Marvel. Sim, você não ouviu errado. Ele foi criado em 1939 pela Fawcett Comics e fazia tanto sucesso que a DC Comics abriu um processo alegando plágio do Superman. O processo arrastou por anos, a editora original faliu e décadas depois a própria DC comprou o personagem. Mas aí a Marvel Comics já tinha registrado o nome Captain Marvel, uma ironia maravilhosa. A DC comprou o herói, mas teve que mudar o nome dele para Shazam, só para não fazer propaganda de graça para a maior rival. Parabéns aos envolvidos no departamento jurídico. Outra coisa muito sem sentido é o elenco de apoio do Shazam dos quadrinhos antigos. O melhor amigo dele era o Senhor Malhado, que nada mais era do que um tigre antropomórfico falante, que usava terno, chapéu e trabalhava como guia de turismo. Aparentemente, nos anos 40, ninguém achava estranho o felino de 2 metros de altura, de terno, andando de metrô, e não para por aí. O maior vilão dele nessa época era o Senhor Cérebro, que não era um cientista maligno, mas literalmente uma lagarta alienígena hiperinteligente de óculos que usava um rádio no pescoço para falar. É o tipo de coisa que você se pergunta o que os roteiristas andavam tomando. Para fechar, os poderes dele são uma bagunça mitológica. O acrônimo SHAZAM junta a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. O garoto Billy Batson basicamente ganha a sabedoria de um rei bíblico, mas continua agindo como uma criança de 12 anos que gasta o dinheiro de herói comprando fliperama e refrigerante. Sem contar que ter a coragem de Aquiles significa que ele herdou a coragem de um cara que chorava no colo da mãe quando as coisas davam errado e que morreu por causa de um calcanhar sem proteção. Uma escolha de marketing bem questionável do mago Shazam. Gostou de conhecer o passado caótico do Shazam? Então deixa o seu like rapidinho e me segue para mais curiosidades épicas como essa. Você sabia que a maior ladra de Gotham
já foi proibida de cometer crimes e até sumiu das HCs por mais de uma década? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as maiores bizarrices sobre a mulher gato. Para começar, a censura dos anos 50 achava a Selina Kyle sexy e perigosa demais para os jovens. O resultado? Ela foi banida dos quadrinhos por 12 anos porque a DC precisou seguir o código dos quadrinhos. Pelo visto, o chicote dela assustava mais os censores do que o gás do Coringa. Outro fato inacreditável é que na sua primeira aparição em 1940, ela nem tinha uniforme e era chamada apenas de Agatha. Ela usava roupas comuns e o disfarce dela era literalmente uma máscara de gato peluda e bizarra, parecia saída de um filme de terror trash. Batman deve ter sentido mais pena do que medo. Além disso, a Selina já teve um bicho de estimação bizarramente perigoso, um leão de verdade chamado Gold. Ela mantinha um felino de 200 quilos no seu esconderijo secreto só pelo luxo estético. Perto dela, essas madames que gastam fortunas com ração de gato persa são meras amadoras. E se você acha que o romance dela com o Batman é recente, saiba que eles já se casaram em uma realidade alternativa chamada Terra 2 e até tiveram uma filha, a caçadora Helena Wayne. Pena que na cronologia principal, o Batman tem sérios problemas de compromisso e prefere adotar órfãos a manter um casamento estável. Se você curtiu essas curiosidades, clica no gostei e me segue para não perder os próximos vídeos.